Bom dia, pessoal. Bom, o Ricardo já falou algumas coisas, eu não vou tentar não ter sobreposição com o que ele falou. Na verdade, eu tenho apenas um exemplo de magnetismo nessas condições, mas eu vou focar aqui, eu vou dar vários exemplos de técnicas de luz síncrona e como usar elas, mas eu vou focar em algo um pouco diferente, que é o ambiente de amostra, que é colocando o seu sistema, colocando o seu material, variando pressão ou temperatura ou campo magnético. E aí, como que a gente faz isso? O Ricardo começou a apresentação dele falando de coisas que o magnetismo está muito próximo da gente, né? Então, eu vou começar também com coisas que está muito próximo da gente, que é uma estrela de nêutrons e um próton. Não tanto. Mas eu coloquei isso daqui mais para ver... Bom, a estrela de nêutrons está no espaço e é uma estrela super densa. E está na escala de... O raio dela, na verdade, é bem pequeno, em torno de 10 quilômetros, enquanto que o próton está na escala de femtometro. Mas eu coloquei isso aqui para fazer uma pergunta para vocês. Qual que vocês acham que é uma característica similar entre uma coisa e outra? Alguém quer arriscar? Não? Então, uma característica similar dessas duas coisas tão diferentes, na verdade, é a pressão. A pressão no centro de uma estrela de nêutrons é em torno de 10 a 30 atmosferas, e a pressão, na verdade, no seminário da escola do ano passado, eu apresentava a estrela de nêutrons como o exemplo de maior pressão no universo. Só que aí, no ano passado, o pessoal descobriu que a maior pressão no universo, na verdade, é no centro de um próton, que é 10 vezes maior do que no centro de uma estrela de nêutrons. E isso se dá por uma característica que está em volta de nós, do nosso planeta, na verdade, que é o que a gente chama de equilíbrio hidrostático, onde é a formação de estrelas, planetas, que você tem uma força que confina o planeta ou a estrela, e tem uma força lá dentro do núcleo, que está em alta pressão e alta temperatura, que faz tentar expulsar. E esse equilíbrio dessas duas forças faz com que as coisas existam e a gente tenha um planeta para viver. Bom, mas isso, em termos gerais, isso é um exemplo de pressão muito alta. Mas o que a gente vai estudar não é bem uma estrela de nêutrons, mas colocando outros exemplos aqui, não tão próximos, mas um pouco mais próximos. Por exemplo, no centro do nosso planeta, a pressão no interior é em torno de 3 milhões de atmosferas, da pressão que a gente vive hoje. E aí dentro do planeta, um exemplo é que diamantes foram formados ali dentro. Você tem a conversão de grafite para diamante, simplesmente aplicando alta pressão e alta temperatura. Um outro exemplo é em Júpiter, que também tem pressões muito extremas, de 40 milhões de atmosferas, só que lá, como é formado bastante com hidrogênio, e tem especulações que você tem supercorrentes, você tem supercondutores de temperatura ambiente por causa dessa alta pressão. Bom, já estrelas, aí tem várias coisas, pressões muito mais altas, e aí a fonte para energias limpas como a fusão nuclear. Bom, tem as estrelas de nêutrons também. Mas o que eu vou falar, não vou falar sobre planetas aqui, não vou falar sobre geociência, não vou falar sobre nada disso. Coloquei isso aqui mais para ter uma visão das faixas que a gente pode estudar. Mas o que a gente olha bastante aqui é essas informações de pressão no arranjamento de átomos e elétrons. E aí esse arranjamento, nessas condições de pressões tão altas assim, você pode fazer, por exemplo, a transformação de grafite para diamante, ou a transformação de um alumínio normal para um alumínio super duro, ou a sintetização de um material que seja supercondutor em temperatura ambiente, ou mesmo a transformação de magnetismo de material não magnético para magnético. Tudo isso aplicando pressão. É uma coisa simples que está nas nossas casas, em panela de pressão, por exemplo. E aí, para isso, o que a gente vai usar é o Sirius. Bom, a gente usa a linha daqui, mas por uma característica que raio-x tem, que os síncrons têm, que é capacidade de focalização.
Bom, eu coloquei isso aqui para fazer outra pergunta para vocês. Em qual dessas condições, um elefante uma pata só ou na ponta de um sapato feminino, qual que vocês acham que é a pressão mais alta? Alguém? Sapato? Isso mesmo. Então, bem mais alto. Porque simplesmente pressão é definição de pressão. Força sobre área. Você pode aplicar uma força muito menor, mas se você reduzir bastante a área, você aumenta bastante a pressão. É esse o conceito um dos conceitos que a gente usa bastante para aplicar pressão em materiais aqui. E é isso que a gente faz na linha de luz. Como vocês viram lá embaixo, tem um avião estacionado ali na linha XDS, aqui embaixo da escada. Na verdade, essa é a condição de... Na verdade, é um pouco maior. Hoje a gente chega em torno de 150 gigapascal. Isso é o que a gente consegue na linha aqui embaixo. Isso que a gente faz, a gente pega raio-x, focaliza eles com espelhos de focalização, não sei se vocês já tiveram aula de ótica, e aí você passa esse raio-x focalizado numa amostra bem pequena que está aqui, na ponta entre dois diamantes. E a gente usa diamante por ele ser bastante duro e aguentar uma força grande. Então a gente aplica essa força no diamante, mas como essa ponta é bem pequena, da ordem de microns, a gente reduz muito a área, aumenta muito a pressão. Isso aqui nesse síncron. Quando a gente estiver lá no Sirius, a gente vai conseguir fazer um pouco mais disso. Que aí essa ponta aqui, enquanto a gente está da ordem de 100, 200 microns, no melhor das hipóteses, lá a gente vai para uma pontinha de 2 microns, 1 micron. E aí, na pontinha desse diamante tem uma coisa especial, que é esse toroide. Naquela pontinha de 1 micron, a gente passa um feixe de raio-x de tamanho nanômetro e coloca uma amostra menor de 1 micron lá, e aí vê esse efeito. Nessas condições, a gente consegue chegar a pressões tão altas quanto 1000 GPa. 3 vezes maior do que a pressão do centro da Terra, por exemplo. Então, isso é o que a gente está programado para fazer a partir do início do ano que vem. Bom, mas isso é o que a gente vai fazer, mas para quê? Para que a gente vai fazer? E aí vem a relação com a escola de síncron, a gente vai usar isso para olhar materiais com várias técnicas de síncron nessas condições, aplicando pressões. Uma delas é uma bem comum, que vocês conhecem, difração de raio-x, para ver, por exemplo, como que a estrutura cristalina modifica quando você aperta o material. Uma outra, que é o que o Ricardo estava falando, que é a espectroscopia de raio-x, tanto não magnética, quanto Chanes, XAFs, quanto de cruísmo magnético também. Ou também técnicas de espalhamento inelástico para sondar informações sensíveis a momento, ou bordas de absorção de elementos leves, como, por exemplo, carbono, só que com raio-x de alta energia. E também técnicas de imagem, seja técnicas olhando para magnetismo, seja técnicas olhando para strain, ou tensões, ou mesmo estrutura, ou combinando todas essas aqui na condição de imagem, na condição de pressão. Então, isso é possível também. Mas como que a gente faz isso? Bom, começando por difração. Isso daqui é uma foto de um experimento feito aqui embaixo, onde a gente tem uma célula de pressão, que é basicamente uma seringa, onde no meio dessa seringa você tem essa configuração de 2 diamantes. E aí você passa o feixe raio-x, você difrata, você pega um detetor de área, tem esses conezinhos, depois você integra, você tem um difratograma de pó comum como outro qualquer. E aí, a partir desse difratograma, você refina, vocês viram na aula de análise de difração, sabe tudo sobre como analisar dados de difração, e aí você determina a estrutura cristalográfica. Quando a gente aperta o material, uma coisa natural que vai acontecer é a sua estrutura vai diminuir. Você está comprimindo ela. E essa compressão vai se refletir no difratograma, os picos vão mover. Mas não só isso, eles vão mover, ela vai se contrair uniformemente, mas ela também pode sofrer uma transição estrutural, que você colocou tanta energia no material que ele se distorceu,
ou ele mudou a fase, mudou a estrutura cristalina, ele teve uma transição estrutural. Isso também pode acontecer. E aí, nessas condições, pressão é uma forma de você sondar continuamente a compressão de uma estrutura cristalina. Isso é um pouco diferente de quando você faz, por exemplo, pressão química. Você pega o material e você dopa com outros elementos químicos, ou você muda, você vai ter um material que tem uma terra rara, por exemplo. Você vai variando a terra rara que você coloca lá. E lá você também está aumentando ou diminuindo o tamanho do átomo, então você está comprimindo ou expandindo o material. Mas não é simples assim, porque você também está mudando a quantidade de elétrons que está lá. Então você também está mudando a estrutura eletrônica do material. Nesse caso aqui, em vez de uma pressão química, você tem uma pressão física, você vai continuamente, sem mudar nada da configuração eletrônica, do número de elétrons que tem lá no material, você comprimir a estrutura. Então isso é uma coisa que dá para fazer. Em difração, bom, não exatamente difração, mas em cristalografia, por exemplo, de difração, você pode não simplesmente sondar terra rara ou metais ou essas coisas, mas você pode até sondar estruturas como proteínas. E isso foi usado, é usado no passado para se usar pressão como uma forma de facilitar a cristalização de proteínas, por exemplo. Como uma panela de pressão. Você tem lá uma condição de pressão ambiente, você faz a modificação do seu material num certo tempo, mas aí se você muda a condição termodinâmica, você aplica pressão também, além de modificar a temperatura, você facilita isso. E isso foi observado fazendo esses experimentos com sala de pressão em materiais, em proteínas que ajudaram a resolver algumas estruturas de algumas proteínas que não era possível a pressão ambiente, por exemplo. Mas de difração, bom, saindo um pouco da cristalografia para física, tem supercondutividade, que há 2 anos atrás, todo mundo sabe o que é supercondutividade aqui? Quem não sabe o que é supercondutividade? Quem quer explicar o que é supercondutividade? Bom, supercondutividade eu acho que eu mostro, deixa eu ver, não, eu não vou dizer o que é supercondutividade aqui, mas é basicamente quando você tem um material que ele conduz a eletricidade sem resistência. E aí, por causa disso, tem um monte de aplicações que você pode usar para isso. Bom, há 2 anos atrás, 3 anos atrás, o pessoal descobriu esses materiais que bem leves, baseados em hidrogênio, que ele superconduz a uma temperatura bem próxima da temperatura ambiente. Na verdade, no ano passado teve um outro material que superconduz a uma temperatura bem mais próxima do ambiente. E isso foi visto por resistividade e suscetibilidade, mas também foi usada a difração de raio-x nessa condição de alta pressão para ver uma coisa crucial, que era ver como que a estrutura cristalina desse material se comportava naquela condição. E aí, por causa de uma mudança da estrutura lá, essa fase aqui é o que possibilita que esse material seja supercondutor naquela pressão e nessa temperatura alta, por exemplo. E isso esse caso desse H2S chega, tá na temperatura da Antártica, 200 graus Kelvin. Na verdade, no ano passado tem um outro que chega a 260 Kelvin, é o inverno de Chicago. E isso um pouco gera... Isso tem bastante potencial para o futuro e até no cinema já gerou um pouco de discórdia, como foi lá no Avatar, que o pessoal foi explorar um pouco, justamente porque lá tinha um supercondutor de temperatura ambiente. E aí não é simplesmente por causa do enredo do filme, mas o potencial de aplicação desse tipo de material no supercondutor de temperatura ambiente tem um potencial de mudar várias tecnologias que a gente tem hoje. Bom, mas vocês podem me parar para perguntar a qualquer momento também, tá? Eu não falo tão rápido quanto o Ricardo, mas... Tá, boa pergunta. Então, em lantânio, é um superhydride, é um lantânio hidrogênio, LaH10.
Eu pensei em colocar isso aqui, mas eu acabei não colocando. O que eles fazem? Eles vão até em torno de 200 gigapascal, e aí chega naquela pressão, depois eles aquecem com o laser, sobe a temperatura e ele forma uma nova fase. Naquela nova fase, eles podem reduzir um pouco a pressão, e aquela nova fase, naquela pressão lá, ela é estável, aparenta ser estável, na pressão que eles conseguiram reduzir. Tá? Essa nova fase que foi sintetizada lá, ela é a fase supercondutora, a 260 Kelvin, mas tem uma dificuldade técnica, no caso que o pessoal observou, que eles não conseguem reduzir a pressão para verificar se o material, se aquela fase é estável ou não a pressão ambiente, por uma coisa que é isso daqui. Deixa eu voltar. Mais fácil aqui. Nessa condição aqui. Esses diamantezinhos aqui, quando você vai para uma pressão, um diamante convencional, mesmo com uma pontinha bem pequena, quando você vai para uma pressão acima de 1 megabar, 1 megabar é 1 milhão de atmosferas, ele passa do limite plástico do diamante. E isso significa que ele passa do limite que ele deforma, o diamante vai deformar de qualquer forma nessa pressão aí, só que ele, quando passa desse limite, ele não consegue voltar. Ele não consegue, não é como uma mola. Você tem uma mola, você chega até um ponto que você espreme tanto ela que ela não consegue voltar ao estado original. O diamante é a mesma coisa. Nessa pressão até em torno de 100 gigapascal, você vai até um certo limite, ele deforma, e depois você volta lentamente e ele volta ao estado normal. Quando você passa dessa pressão, ele não consegue. E aí, ele deforma tanto que quando você vai reduzindo, ele vai tentando mudar de volta essa deformação, só que de uma forma não simples, e ele quebra. Então, a maioria dos experimentos que você faz acima de 100 gigapascal com diamante convencional, você passa de um certo limite, você pode voltar um pouquinho, mas a partir do momento ele vai quebrar. Naquele caso do lantânio H10, eles fazem os experimentos, eles vão, sintetizam a nova fase, ver a subcondutividade, tudo, in situ lá, mas eles tentam voltar, eles conseguem voltar até um pouco, até acho que uns 120 ou 110 gigapascal, só que a partir daquele momento o diamante quebra. Então ele não consegue verificar se a pressão ambiente ele se sustenta ou não. Uma diferença aqui é que nessa condição aqui do diamante muito, muito pequeno, nessa pressão mais baixa, que é de 100 gigapascal, essa estrutura aqui é estável. E aí a gente não passa do limite plástico. Então, aqui no Sirius, a gente vai ter a condição, por exemplo, de ir para essa pressão mais alta, sintetizar o material, olhar lá a fase supercondutora, e aí voltar para a pressão ambiente e olhar o que está acontecendo aqui a pressão ambiente. Então, a gente conseguiria verificar se a fase supercondutora, se aquela estrutura cristalográfica é estável mesmo até a pressão ambiente. É isso que você perguntou. Mais algum? Eu esqueci onde é que eu estava, mas tudo bem. Tá. Então, mas aí, supercondutividade, beleza. Um outro exemplo que eu coloquei aqui, bom, o Ricardo falou um pouco, gosta de terra rara, e aí aqui eu vou falar um pouco sobre terras raras sob pressão. Na verdade, eu vou usar a terra rara como um exemplo para falar de algumas técnicas de raio-x. Bom, não vou falar um pouco sobre aplicações de terra rara, porque imagino que vocês ou físicos ou químicos sabem aonde pode ser aplicado. Isso sim está ao redor de nós bastante, seja em ímãs super fortes ou em catalisadores, cerâmicas, em vários compostos. E aí, nisso daqui, a gente pode também combinar técnicas de raio-x com altas pressões para sondar esses tipos de materiais. Um exemplo que novamente, difração. Onde isso aqui, o que a gente fez foi, pegou um difratograma lá em cada ponto de pressão, foi variando a pressão e foi vendo essa equação de estado, que quando a gente aplica pressão, a gente comprime o material. Então, uma coisa que a gente quer saber é a equação de estado, que é volume versus pressão. Volume da célula unitária versus pressão. E isso é o que a gente está sondando aqui. Você vai aplicando a pressão, o volume vai diminuindo, chega em ele vai
às vezes vai continuamente diminuindo, mas às vezes tem algumas instabilidades, pode ser tanto de origem eletrônica como atômica. Aqui, no caso, é uma instabilidade eletrônica. Aqui, você tem um colapso de volumes, tem um volume cai de repente, e isso daqui é uma transição estrutural. A sua estrutura estava de face centrada para corpo centrado, por exemplo. Então, quando você vai colocando energia no seu sistema na forma de difração, isso pode acontecer também. Isso são coisas que a gente pode sondar com difração. Nesse caso aqui em particular, desse Europa Oxygen, que é um semicondutor ferromagnético, você também pode olhar, por exemplo, para a espectroscopia, onde se olha o Channes, e aí, não sei se vocês viram que Channes você consegue sondar valência também. Nesse caso do Europa, você tem duas energias características de uma valência, 2+, 3+, por exemplo. E aí, quando você faz o experimento no material, olhando o Channes como função da pressão, você tem essa variação contínua da valência, indo de 2+ para 3+. Isso a gente consegue sondar também. Não só isso, chegou aqui uma certa pressão que a valência ia subindo, 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 e aí chega um ponto que ela cai bruscamente e ele volta à valência original. Então, isso foi uma coisa curiosa que a gente viu. Uma outra técnica que a gente também consegue fazer, não aqui, mas em outros síncronos maiores, também é possível fazer com pressão, é isso daqui que é Nuclear Forward Scattering, que eu acho que vocês não viram. Vocês viram o espalhamento inelástico? Também não. Tá. Digamos que seja um pouco de espalhamento inelástico, só que, em vez de olhar para o espalhamento dos elétrons, está olhando um pouco para o espalhamento do núcleo. E aí, né? Bom, isso é um experimento que você conta 2 fótons por segundo. É muito, muito, muito menos intenso do que difração magnética, por exemplo. E aí, nessa condição de espalhamento do núcleo, de nuclear forward scattering, você consegue sondar a estrutura do núcleo dos átomos e aí, a partir daí, sondar algo como espectroscopia Mohs-Bauer, que talvez alguns de vocês conheçam. Olhando para esse isomer shift, você consegue ter uma relação com a valência também. Então, digamos que isso daqui se chama nuclear forward scattering, mas algumas pessoas chamam de Mohs-Bauer dessíncrono. Tá? Então, e isso a gente fez exatamente no mesmo material, também variando a pressão. Isso também é possível. Mas não só isso. Naquela fase lá, bom, eu falei que no Channes você tem a pressão, você vai subindo a pressão, a valência vai subindo e depois ela cai, né? O que acontece nessa região aqui que você tem uma transição estrutural, a valência, na verdade, cai por causa dessa transição estrutural. Você coloca energia, chega um ponto que essa energia se acomoda na estrutura, então a estrutura eletrônica, a valência, se acomoda de uma forma diferente. Isso acontece. A gente vê pelo Channes, mas vê também por nuclear forward scattering, pelo Mohs-Bauer dessíncrono, onde lá a gente vê também a valência mudando, mas tá vendo que tem esses pontinhos que tem uma sobreposição nessa faixa de pressão, porque aqui tem uma coexistência de fase, coexistência de fase estrutural. Você vai mudando a pressão e aí tem uma parte do volume da amostra que está numa fase estruturolográfica e tem outra que vai se comportando. Você vai passando continuamente de uma fase para outra. Com a valência, você consegue ver isso pelo Mohs-Bauer, que você tem as duas valências acontecendo também. E aí você vai diminuindo uma e aumentando a outra. Mas não só isso. Se você combina essas técnicas, tem outras informações que você pode sondar também. No caso aqui é a escala temporal. Assim, tem alguns experimentos de pump and probe, que você joga uma sonda, um estímulo, e aí o material responde, e você usa a duração temporal do pulso de raio-x do síncrono para sondar aquele estímulo. Esse experimento de pump and probe você pode sondar, mas além de experimento convencional do pump and probe, você também pode ver para a escala temporal do processo de absorção e de espalhamento também. Nesse caso aqui, de Mohs-Bauer, de nuclear forward scattering, a escala temporal do processo é em torno de 10 a menos 8 segundos, 14 nanosegundos. No caso de um experimento de espectroscopia, é na faixa de atossegundos. E isso daqui
na verdade, é definido, nesse caso de espectroscopia, é definido por causa da banda de energia. Lá, quando você olha para os cálculos de estrutura eletrônica, que vê os potenciais e a probabilidade de transição do nível de caroço para o nível contínuo, no caso do 4F, você tem a largura dessa banda aqui. A largura dessa banda define esse tempo. E aí, na verdade, entre um e outro, você consegue olhar essa diferença. E aí, a partir daí, você consegue, nesse caso desse material, você consegue distinguir se o seu material está flutuando ou ele tem uma valência mista. Na verdade, ele não tem uma valência mista, que algumas pessoas argumentavam. Mas o que ele tem é que a sua valência está flutuando entre um estado e outro. Só que o Moser-Bauer, como ele é lento, não consegue ver essa flutuação. O síncron, como ele é muito mais rápido, ele consegue ver essa flutuação. E essa flutuação, na verdade, estava da ordem 10 a menos 15. Aqui é 10 a menos 17, 10 a menos 8. Então, assim, eu estou mostrando esses exemplos mais para ver, são coisas aplicadas de altas pressões, estou colocando pressão no sistema e olhando o que é que me responde. Mas, no fundo, todas as técnicas de síncron, ela dá a informação padrão de fração da estrutura, espectroscopia da informação eletrônica ou de estrutura também, mas tem alguns outros parâmetros que está na física do que está acontecendo no seu material, que às vezes você consegue pegar mais alguma outra informação além. Bom, além disso, no mesmo material, a gente também olhou para o magnetismo. Isso aqui é um espectro de XMCD que o Ricardo mostrou. Nesse caso, o que a gente olhou foi talvez um ou outro lembre do que ele falou da contribuição quadrupolar. E aí o que a gente fez aqui foi justamente sondar isso, onde a gente aplicava a pressão e aí a contribuição dipolar que está nesse pico principal aqui, ela ia reduzindo, só que esse ombro do sinal de XMCD ia aumentando. O ombro em baixa energia, na verdade, era devido à contribuição quadrupolar, ou seja, os níveis 4F. Então, o que eu tinha é os níveis 5D diminuindo e os níveis 4F aumentando. Então, tem essa transferência de carga. A gente dá até para quantificar isso, fazendo uma integração das áreas lá e relacionar isso, ver como que isso varia como função da pressão. Isso foi uma coisa que a gente fez e o que a gente viu foi que essa variação, essa transferência de carga entre um orbital e outro estava intrinsecamente ligada ao aumento da temperatura de ordenamento magnético. Nesse caso, era bem interessante esse semicondutor ferromagnético, a gente quer esse semicondutor ferromagnético à temperatura ambiente. Então, tem alguns detalhezinhos que, se você vai um pouquinho entender o detalhe da técnica, pode lhe dar uma outra informação que outras técnicas não lhe dariam. Bom, mas aí, para não ficar tão teórico de coisa de físico aqui, acho que o Túlio tinha me pedido para mostrar algumas fotinhas de como que a gente faz isso. Isso aqui está um pouco bagunçado, mas é assim mesmo. O experimento é bagunçado assim mesmo. Como a gente faz na linha aqui embaixo, o experimento de dicroísmo magnético, onde você tem lá um ímã lá dentro. Entre os dois polos do ímã você põe um criostat. No criostat você põe uma célula de pressão, que é a tal da seringa. Lá no meio da célula de pressão você coloca esses diamantes, que tem escala de milímetro para a pontinha na escala de micron. Então você tem um trambolho lá que você vai entrando, tem um monte de detalhezinhos lá dentro que lhe possibilita fazer o experimento. Bom, mas é mais ou menos isso que a gente faz, mas como que a gente faz para alinhar tudo isso e fazer esse negócio funcionar? Bom, é muito simples. E aí, de repente, as coisas acontecem. Tá? Mas vai ser um pouco assim, talvez seja um pouco assim quando a gente estiver comissionando a linha lá do Sirius, mas espero que não. Mas, na verdade, eu coloquei isso daqui, tem um pouco disso, mas tem uma... Bom, quem assistiu esse filme? Vocês sabem, essa cena aqui foi inspirada em um experimento científico. Vocês sabem qual experimento científico foi?
Isso foi na verdade, isso daqui é um experimento que é realizado e foi realizado alguns poucos anos atrás, que é no National Ignition Facility, que é um laboratório nacional dos Estados Unidos, onde ele tem lasers de alta intensidade para gerar fusão nuclear. E aí tem uma fonte de energia limpa e eterna. Fazer um solzinho pequenininho que dá energia eternamente. Acho que, se não me engano, foi em 2015 que teve um Nature que eles conseguiram atingir a condição de fusão nuclear que lhe dava mais energia fornecia mais energia do que você colocava. Isso com lasers. Na Europa, tem um pessoal que tem o ITER, que também é usando outra tecnologia, em vez de laser, usar um tokamak, um campo magnético intenso, para confinar essa condição de fusão nuclear, mas não espera que seja mais eficiente, mas ainda está em construção. Vamos ver se o negócio vai funcionar ou não. Mas, bom, quem sabe daqui a uns 100 anos a gente está nessa condição daqui. E isso, naquele laboratório lá no National Ignition Facility, que eles têm laser de alta intensidade, o objetivo principal é fusão. Mas também o pessoal usa esses lasers de alta intensidade para gerar uma condição de onda de choque. É tão intenso o pulso do laser que ele carrega pressão de radiação, pressão e temperatura da radiação. E ele joga esse pulso do laser no material e você consegue ir para pressões muito mais extremas, pressões até dos centros de estrelas. E isso, nessas condições, você pode, por exemplo, voltar a um dos objetivos que a gente tem aqui, que é descoberta de materiais em altas pressões. No caso do diamante, por exemplo, que é onde você chega numa certa condição de pressão e temperatura, que você sai de um posto de potencial para um outro posto de potencial, quando você retira aquele estímulo, ele se mantém estável. E aí você tem uma síntese de diamante, por exemplo, sintético. E isso pode ser feito tanto com células de pressão, ou com uma grande força, ou com uma pequena área, mas também nessa condição da onda de choque, que é o que eles fazem lá. Aqui, só um último exemplo, isso é uma coisa que a gente tentou, alguns anos atrás, fazer, que foi uma prova de conceito de experimento de onda de choque. Na verdade, o que a gente pegou foi ali no chaveiro, ou numa loja de ferragem, comprou um pedacinho de grafite, levou lá no laser de alta intensidade e nas condições que a gente previu que seria possível, jogou, gerou uma onda de choque, e o que a gente observa, depois analisando por várias técnicas, é que a gente, na superfície, a gente transforma esse grafite em diamante também, atingindo a condição de pressão e temperatura, de uma forma simples assim. Mas o que a gente precisa, na época, a gente fez difração de elétrons porque a gente não tinha um feixe micrométrico para sondar esses materiais com a escala que a gente precisava. Lá no Sirius, na verdade, a gente vai conseguir fazer tudo isso com síncron e não com microscopia. Bom, isso é o que... Isso é o que a gente espera, que é lá na linha de condições extremas, a terceira linha longa lá do Sirius. A gente vai usar principalmente essas técnicas de célula de expressão, com a pontinha bem pequena, com a amostrazinha bem pequena, da ordem de microns e feixes nanômetros, e aí faz tudo funcionar, mesmo que seja na martelada, mas vamos fazer funcionar, para tanto descobrir novos materiais em condições de extrema de pressão, quanto também, às vezes, entender física mais fundamental. Bom, acho que era mais ou menos isso que eu tinha que falar. Perguntas? Pergunta, a gente tem tempo. O senhor falou sobre um grande salto que vai ser possível em termos de pressão para o síncrotron. Eu queria saber se está correlacionado só pela thickness do feixe ou se tem outras condições que esses novos equipamentos vão viabilizar essas novas pressões. Digamos que principalmente pela capacidade de focalização do feixe, por ter um feixe muito pequeno. A gente consegue ter um diamante bem pequeno, uma ponta bem pequena,
mas também, por exemplo, aqueles diamantes que têm uma estrutura toroidal feita lá na ponta, isso é uma coisa que a gente faz aqui com FIB, então foi preciso desenvolver isso. E aí as condições para gerar essa pressão, nessa pressão bem alta, a gente tem que prover. Tipo, isso não vem do Synchrony, isso vem do laboratório de suporte ou da pesquisa que a gente faz para conseguir chegar a fazer isso. Hoje a gente consegue fazer. 10 anos atrás, aqui a gente não conseguia. Hoje a gente consegue. O que falta é o Synchrony. Então, isso com células de pressão. Nessa condição de onda de choque, está previsto, talvez mais para o futuro, também. Você precisa prover essa condição de laser de alta intensidade, que talvez daqui a uns 3 anos a gente também consiga fazer isso. E aí, ir além da pressão de 1000 gigapascal, na pressão próxima de 100 de estrelas. Mas é uma combinação das duas coisas. Posso fazer outra pergunta, então? E hoje vocês usam os rubis para acompanhar as escalas de pressão. Vai ser possível continuar usando o rubi para essa outra classe de pressão? Não. Não, boa pergunta. Então, o rubi a gente usa para ter uma excitação à luminescência lá, e essa luminescência varia com a pressão. Então, a gente faz o espectro de luminescência e, a partir da posição do pico, se determina qual é a pressão que está. Quando se passa de em torno de 80 gigapascal, ou mesmo 100 gigapascal, isso não vale muito mais. E, além de que, a luminescência decai muito. Então, além de não valer, você não consegue medir também. Então, nessas pressões mais altas, o que dá para confiar, principalmente, é na difração de um material calibrante, por exemplo, ouro ou platina, algo que você conheça a equação de estado muito bem. Você faz difração naquela condição lá de 400 gigapascal, 500, 600, e a partir da equação de estado daquele material, pode ser teórico, você consegue resolver a pressão. E isso por difração de raio-x. Se você não tem a condição de fazer difração, uma outra forma de fazer é fazer espectroscopia Raman, só que da superfície do diamante, que chama Raman Vibron, que você vê a variação do espalhamento Raman da superfície do diamante que está gerando a pressão, e aí a partir daquilo você tira a pressão também. Vai ter alguns limites para isso também, porque há uma pressão muito acima do limite plástico de diamante, próximo de 1000 gigapascal. O diamante não só vai quebrar, mas ele vai liquefazer. Então, tem um problema que você não consegue fazer um rama de um negócio lá que não é mais diamante, é outra coisa. Então, tem essas condições. E todos esses, por exemplo, a equação de estado sempre anda muito junto com cálculos DFT e cálculos teóricos. Vocês têm na equipe quem dá esse auxílio? Sim. Uma coisa que a gente tem nos planos, não sei quão bem a gente vai conseguir fazer, mas a gente faz um pouquinho de DFT, mais simples, não é teórico, mas é uma coisa que é necessária. Algumas coisas usando os métodos que os teóricos já desenvolveram. Para cá, uma coisa que a gente pensa em fazer, por exemplo, como a gente vai ter uma combinação de várias técnicas na mesma instalação experimental, se a gente tendo os dados cristalográficos de parâmetro de rede, a partir disso dá para ser um input para cálculos de estrutura eletrônica, para determinar orbitais e tudo mais. A partir disso, usar para cálculo de espectro de absorção, para fazer ser comparável com os espectros medidos, por exemplo. Então, essa combinação, isso é uma coisa que a gente pensa em fazer sim. No momento, a gente está bastante preocupado com a integração e refinamento disso daqui online, mas o sonho que a gente tem uma coisa que eu não falei é que esses experimentos aqui, na verdade, hoje, dura da escala de... Bom, um tempo atrás, 1 ano atrás, isso demorava em torno de meia hora, 1 hora, cada difratograma desse. Hoje dura em torno de 5 minutos. Lá no Sirius vai durar em torno de 1 segundo. Então, isso daqui a gente está preocupado em fazer, e isso já foi bastante implementado, é fazer o experimento online
e a integração para extrair isso daqui de forma automatizada. Não só isso, agora o que a gente está pensando em fazer é fazer isso, mas, se possível, fazer um pré-refinamento, mesmo que não tão detalhado, mas online também. E aí você sair da linha com isso aqui, com a equação de estado. Saindo disso daqui no experimento, tipo, esse experimento inteiro aqui demoraria algo como 10 minutos, todos os pontos, por exemplo. E aí, a partir daqui, você conseguir integrar também com o cálculo DFT, e aí já sair com, em todos esses pontos de pressão, com a estrutura eletrônica que tem, isso seria o ideal. Mas, assim, demanda um esforço. Assim, todos os métodos, tudo que é necessário para fazer isso existe, e a gente sabe mais ou menos como fazer, mas demanda um esforço que, por enquanto, a gente tem que fazer a linha funcionar.